E essa gravação, né, essa aula vai ser a aula sobre o contrato encarnatório, né? O Roberto que elaborou todo o conteúdo cognitivo para vocês, dentro dessas aulas, que são aulas introdutórias para o curso Psicologia da Alma, que é onde a gente entende um pouquinho do nosso processo para além desse corpinho, né? Para além do que a gente pensa e sente. E eu vou começar com uma prática, né? Com uma prática para que a gente possa estar aí amparados, né? Então, eu espero que estejam todos bem. Quem tiver dificuldades pode colocar pelo chat, que eu, logo após eu conduzir aí essa parte, eu vou dar um acesso, vou dar uma ajuda para quem está com dificuldades aí. E eu estou vendo aqui que o pessoal lembraram, a Nilma falou que Dharma é a tarefa a ser feita. É isso aí, também, também. Porque na aula passada nós falamos de karma e dharma, e a gente estava recordando desses conceitos, que eles vão ser úteis para a aula de hoje, né? Não quer dizer que vai atrapalhar se a gente não viu a aula passada, mas são úteis, muito úteis, né? E para quem não viu, também está lá no nosso canal do YouTube, né? A gente subiu essa aula lá na sexta-feira. E a gente vai começar com uma prática. Então, quem puder estar sentado de forma confortável, né? A gente vai se assentando nesse corpo. E justamente vou pedir para que vocês alinhem a coluna de vocês. Quem puder pôr os pés sobre o chão vai ser interessante. Quem não puder, tudo bem, não tem problema. E a gente fecha os olhos da face para trazer a abertura dos olhos Falta duas, porque eu tô fazendo quatro, espirituais. seis. Fechamos os olhos do nosso rosto, da nossa face, e trazemos essa expansão. Nesse instante, nesse momento. Se você nesse instante, nesse momento, pudesse, de alguma maneira, entender sobre o seu processo de evolução, sobre propósito, sobre quais termos nós estamos aqui. Qual seria o aspecto que mais te traria curiosidade, percepção? E desse lugar, a gente imagina que todo o nosso corpo existe uma luz sobre o nosso corpo. E na região do nosso cardíaco, localizada no nosso tórax, imagine que há também uma grande luz que se expande pelos braços, se expande pelo corpo em direção aos pés, se expande em direção à cabeça, criando um campo luminoso. E desse campo luminoso, nos conectamos com aqueles que cuidam da nossa jornada. Talvez mentores, guias, mestres, seres de luz, aqueles que cuidam de nós, com carinho, com afeição, ajudando cada passinho que nós damos.
e como uma melodia que irradia todo o nosso corpo, como uma música que ouvimos, nos permitimos receber aí todos os downloads referente ao nosso processo, à nossa vida, sobre essa experiência especificamente. Na região do nosso tórax, essa luz luminosa, ela vai se transformando numa esfera. E essa esfera inviolável, incorruptível, inquebrantável, da compaixão, da empatia, da devoção, da alegria, se ativa em nós nesse momento. Bem devagarzinho, a gente vai movimentando os dedos das mãos, movimentando os pés, piscando os nossos olhos. E acessamos esse campo. Começamos aí com esses downloads aí, né? E agora, acredito que o Roberto tenha muito a compartilhar com vocês, porque do ponto de vista sutil, muitas coisas já estão aí com vocês, mas às vezes é preciso vê-las em alguns slides, talvez em alguma fala, de alguma maneira, né? Então, Obrigado, mãe. Vamos para mais uma aula, né? Essa é uma aula inédita, né? Eu nunca trouxe esse tipo de conteúdo. Quero fazer alguns acordos antes de começar as aulas. São bem simples. Ficar com os microfones fechados para que a gente possa, para que você possa ter privacidade, a gente não escute aí o ruído da sua casa, quem está no carro. E aí, a hora que for falar, pode abrir, claro, né? Então, quem puder manter os microfones fechados, agradeço. O segundo é assim, a gente começa sempre abrindo, né, a aula, trazendo um campo energético. A Mislane conduz aí uma prática para termos o equilíbrio e o cognitivo para entender. Então é importante, na hora que sair também da aula, seja fechado o campo. Então, quem puder ficar até o final, para ter o fechamento do campo energético que foi aberto, é interessante. Quem não puder ficar, faça o seu ancoramento e feche também o campo da forma que você sabe. O terceiro recado é o seguinte: tem muita gente escrito assim, Samsung, Windows 10, iPhone. Se pudesse identificar, seria muito legal. Eu gosto de ver o rosto da pessoa, saber o nome. Então, coloca aí no chat, se você não conseguir renomear, a Mislane renomeia enquanto eu estou dando a aula aqui. Mas é interessante ver o rostinho de vocês e saber o nome, tá bom? Bom, tendo dito tudo isso, vamos começar. Eu vou preparar aqui para a apresentação e já vou apresentar aqui. Espera aí. Só um minutinho. Sim.
Bom, enquanto eu preparo aqui a apresentação, eu vou comentar com vocês que esse trabalho sobre o processo encarnatório é uma pesquisa de muito tempo, talvez se for contar com estudos, né, deva ter uns 30 anos. E depois os contatos que eu fui tendo, né, com seres que foram me orientando durante essa jornada, fez com que eu criasse um conteúdo para entender o meu processo, primeiro, de evolução, de encarnação. Eu consegui tirar várias dúvidas que eu tinha com mentores, com mestres que nós temos no nosso caminho, e me facilitou, então, dentro dessa jornada, a, a trazer esse texto, esse conteúdo aqui para vocês. Vou ver se eu consigo apresentar agora. Agora parece que vai, hein? Aqui é ao vivo, né? Tem que saber fazer, né? O Zoom não é fácil, hein? Agora, valendo, hein? Pronto. Bom, o tema de hoje, então, eu vou falar sobre contrato encarnatório. Talvez você, obrigado, Mi, nunca tenha ouvido falar nesse termo, a não ser nas aulas que eu dou. Também conhecido como acordos espirituais, os quais você trata eles antes de encarnar. Então, essa é mais uma aula de uma série de 3 que nós estamos dando aqui no Espaço AIE. Eu sou José Roberto Gambeiro e junto com a Mislane, nós trazemos todo esse conhecimento, às vezes secreto, às vezes sagrado, às vezes oculto. E o Espaço AIE é uma escola de saberes, que traz assim informações para que realmente possa modificar a sua vida, né? Bom, eu vou deixar para apresentar o que nós fazemos aqui no Espaço AIM no final, e vou vir logo com o tema. Eu estou fazendo aqui uma tríade, né, que são 3 aulas em 3 quintas-feiras, para chegar no ponto de mutação, né? Na semana passada eu falei sobre evolução, hoje eu vou falar sobre encarnação, e não é a mesma coisa, claro, né? O processo de encarnação ocorre lá no plano superior, e a evolução significa você realizar exatamente o que você tem que fazer de acordo com o seu contrato. E a semana que vem eu vou falar sobre o ponto de mutação, que é quando você chega na parte assertiva do teu processo de evolução, é como se você passasse de ano. Você vai ter todas as ajudas e aí você não precisa mais fazer força para aquilo que você precisa realizar nessa vida. Então, na próxima semana, quinta-feira, eu vou estar falando sobre o ponto de mutação. O ponto de mutação é uma expressão usada nas escolas de sabedorias, né? A Cabala chama de ponto no coração, né? E algumas escolas chamam de mutação. Então, acompanhe aqui também na próxima quinta-feira para você pegar essa série total aqui. Bom, hoje, então, a gente vai entender um pouquinho por que a gente nasce aonde nasce, né, no país, na cidade, por que a gente convive com essa família, quem são as pessoas que estão do nosso lado, será que tudo isso é programado ou eu que fui escolhendo aí durante a minha vinda aqui na Terra, né? Então, não deixa de entender o passo a passo do porquê você está vivendo essas experiências, nem que seja uma experiência de raiva, de tristeza. Tenta entender por que você, né, e não outras pessoas estão passando por essa experiência. Talvez aí você já comece a entender um pouquinho do que você determinou lá acima, o qual eu chamo de contrato encarnatório. Então, não deixe de evoluir o que você tem que evoluir nessa encarnação. Não deixe de viver, aprender, experienciar, né? Tudo que você precisa aprender nessa encarnação. Porque senão você não cumpre o teu contrato e vai ter que voltar numa outra vida para viver essas experiências de novo, né? Bom, eu sempre trago aqui e vou falar mais uma vez. Essa estrelinha aqui de cima é o seu processo de criação no plano superior. Você foi criado através de uma mônada e desceu
até o plano terrestre. Quando você chega no plano terrestre, e a gente vai ver isso aqui hoje, de acordo com a lei do esquecimento, você não traz as informações do plano superior. E você embarca numa jornada, e essa jornada que você embarca é de sobrevivência, né? Pirâmide de Maslow, para quem não conhece. Eu preciso de ganhar dinheiro para comprar roupa, para comprar comida, preciso me relacionar, e você não evolui espiritualmente enquanto você está na primeira meia-lua do teu processo de evolução aqui na Terra. Quando você chega mais ou menos no ponto mais distante do Criador, você começa a entender que, além da jornada física aqui no plano Terra, tem uma jornada espiritual. Então, começa o teu processo de evolução espiritual, ou seja, metade da sua vida. Talvez você já teve aqui na Terra 10 vidas, talvez você teve 30 vidas, e metade dessas vidas que você teve foi para fazer evolução física. E nós não entendemos isso, a gente acha que também está evoluindo espiritualmente. Não, evolução espiritual é um pouco diferente, né? É a evolução da alma, né? Como é que você mede se a tua alma está evoluindo? E aí você fica nessa roda de samsara, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, e vai dando passos da evolução até o teu processo de ascensão. A ascensão, então, é uma subida para o plano superior sem a necessidade de voltar de novo para o plano inferior, tá? Aí você vai viver em outras camadas e, de acordo com a tua mônada, com a tua egrégora, com o teu grupo, você pode, claro, servir a Terra ou não. Mas é isso. Eu vou falar um pouquinho aqui da roda de Sansara, porque a parte superior da roda de Sansara é o processo da reencarnação, né? É o processo que você vai estar lá no plano superior e detalhando o teu processo encarnatório. Eu vou voltar então à roda de Sansara, que é o processo de encarnar e desencarnar. Bom, Sansara então é a roda da vida, na qual todos os seres estão sujeitos ao movimento do nascimento à morte. A gente está preso então na roda de Sansara, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, porque cada vez que a gente desce, nós esquecemos o acordo que nós fizemos lá em cima. E é isso que eu quero trazer para você, para que você possa recordar, a partir de agora, alguns pontos que você acordou lá em cima, no plano superior, para desenvolver o teu espiritual no plano inferior. Porque o desenvolvimento físico, você já sabe, você vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, vai estudar mais, vai ganhar mais dinheiro, vai trocar a casa, vai trocar o carro, vai se matar de trabalhar, vai fazer hora extra, vai trabalhar final de semana, vai ganhar mais dinheiro para fazer uma viagem e nunca vai estar satisfeito. Então, esse é o desenvolvimento material, é o homem em busca do ter, em busca do dinheiro. Mas e o desenvolvimento espiritual? Aonde fica, né? Esse negócio de dar esmola no farol, ajudar um prato de sopa, isso é tudo físico, não é espiritual, né? Então, tudo que se aprende na igreja é físico, não é espiritual. Isso não significa que a tua alma está desenvolvendo dentro, do teu contrato encarnatório, dentro do teu plano de evolução. Então, vamos fazer aqui uma meia-culpa para você entender. Imagina que você já veio 8 vidas, 10 vidas, né? Foi lá em cima e voltou. Então, quais as épocas que você acha que você veio aqui na Terra, né? Você pode ter vindo uma vez a cada 100 anos, uma vez a cada 80 anos, uma vez a cada 200 anos, não importa. Mas se você veio 8 vezes aqui na Terra, com certeza você veio lá no ano 1000, no ano 1200, no ano 1400. Qual era o seu personagem da época? Você já fez essa pergunta? E o personagem a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu era índio, ou escravo, ou um soldado, ou um rei. Eu sei que as mulheres todas foram Cleópatras, né? Em todas as vidas, né? Então, que problema que você teve nessa vida que o teu karma faz com que você traga ele aqui até hoje, né? Você já fez essa pergunta? Quantas pessoas você matou na Idade Média de pedrada, hein? Quantas pessoas você, junto com a Igreja Católica, queimou na fogueira? Você tem ideia que você já foi um escravo, um mago? E você já pensou em alguma vez como foi a sua morte nessas vidas? Pois é, eu diria assim,
Se você viveu lá para o ano 1000, 1200, 1500, 1700, então você já foi um padre, uma bruxa, um soldado, um escravo, um índio. Muitas vezes já passou fome, ficou perdido, foi desagregado da família, sofreu um aborto, brigou com a família inteira. De repente, a sua morte, né? Por exemplo, se você nasceu no ano 1200, você morreu de peste. Nos anos 1600, você morreu com uma pedrada. Nos 1800, você morreu com um tiro. Então, como é que foi sua morte, né? Sua vida e sua morte nas outras vidas? Você já pensou como foi? Daqui a pouquinho eu vou parar e vou perguntar para você. Mas eu vou adiantar aqui para você entender como é que é o contrato encarnatório. Então, se você tivesse que listar os desentendimentos, tristezas, mágoas, traições, invejas em cada uma das pessoas, em cada uma das vidas que você viveu, você acha que quantos desafetos teria nessa lista, né? 100, 1000, né? São coisas que você fez, porque agora eu vou entrar na lei do karma. A lei do karma é o equilíbrio entre aquilo que você faz e aquilo que você recebe. Não sabe que a lei do karma volta na aula passada. Então você viveu aí 8, 10 vidas, criou inimizades, matou e morreu, sofreu, e tudo isso foi pro teu contrato, né? Tá lá as coisas que você tem que desenvolver. Você não sabe de nada disso. Chegou a hora de reencarnar. Aí você vai estar, né, com uma consciência superior lá, e o cara vai, esse ser divino vai olhar a sua lista, né? Nossa, esse cara aqui batia na mulher, ele matou muita gente, não fez a sua parte que prometeu, ele ia na igreja e torturava os fiéis, está lá, tudo que você fez lá nas suas últimas 10 vidas. E aí, esse ser que tem a consciência superior vai falar assim: bom, de acordo com a lei do karma, né? Aquilo que você tirou do outro, tiraram de você, né? A lei do karma é assim: você planta limão, você colhe limão, né? Você planta laranja, você colhe laranja. Então, o que você fez numa vida para um outro, o outro deveria fazer para você. Mas nós vamos fazer um acordo aqui, né? Você já sabe, então, que nessa tua descida, né, para o plano inferior, que é a Terra, você vai ter que cumprir 2, 3, 5 itens aqui do contrato, então, para voltar melhor do que você está indo. Então, você vai ter que relacionar com aquela pessoa que você matou na última vida, você vai ter que ter uma profissão, aquela que você odiou, né? Você vai ter que conviver com uma linha de relacionamento com aquele filho que você não gostava, então vai ter tudo lá que você tem que fazer, e aí começa aqui o seu acordo. Mas esse acordo, ele não é de uma mão só, né? Uma via só, não é só a cobrança do plano superior, né? O plano superior, né, organizado então pelos senhores do karma, que o grupo, a entidade, a egrégora que vai estar organizando o teu processo de encarnação, nesse momento vai estar, né, junto com você, tratando da sua encarnação, país, cidade, família, situações, mas sempre de acordo com a lei do karma. Você vai ter que passar por essas experiências, porque na vida passada você não aprendeu. Aliás, não aprendeu na vida passada, na vida retrasada, na outra vida, você está 5 vidas patinando e não consegue amar o seu filho, né? Então, talvez o seu filho venha como seu pai agora para quebrar essa barreira aí, né? Mas você vai ter uma ajuda, né? Lá na Terra, você vai conhecer pessoas, grupos, entidades espirituais que vão estar disponíveis para te ajudar. Só que esses seres são invisíveis e você não vai lembrar, né? De acordo com a lei do esquecimento, você não vai lembrar que tem um grupo de seres do teu lado te ajudando, né? Você está indo para a Terra cego de conhecimento espiritual, mas a hora que você, por algum motivo, lembrar, chama esses seres de luz que vão estar junto com você, eles estão aqui junto comigo, aqui no plano superior, e de acordo com com o teu contrato aqui, eles vão te ajudar. Então, tá bom. Então, você viu a tua ficha corrida, sabe exatamente quais são os pontos que você tem que evoluir, vai ser aplicada a lei do karma, vai ser aplicada a lei do esquecimento,
você já sabe que tem um grupo espiritual que pode te ajudar e você vem, né? Você esquece tudo que você aprendeu lá no plano superior e vem para a Terra no tão conhecido plano de evolução, evolução espiritual. Aí você chega aqui, né, já reencarnado, já está mais maduro, né? Está aqui na aula de hoje, quinta-feira, e começa a passar por algumas dificuldades, né? Então, anota aí a dica de ouro para você começar a entender o teu processo encarnatório. Olha aí, ó. Se você está passando por vivência neste plano, ela se deve ao fato de você não ter aprendido essas lições nas vidas passadas. Então, você precisa aprender, né? Tudo que você não sabe, você precisa aprender. E daí, tudo que você precisa aprender é o que você não gosta, não controla, não quer ver nem pintado de ouro. Então, começa a entender o seguinte: se a tua aprendizagem aqui no plano inferior é para aprender, por exemplo, a lidar com a raiva, com o ódio, com a agressividade, certamente você irá passar por experiências às quais você reagirá com raiva, ódio e agressividade. Isso é uma lógica. O que você não sabe lidar é o que você não aprendeu. O que você não aprendeu é o que você precisa aprender. O que você precisa aprender é o que você precisa evoluir. Então, na tua vida vão surgir pessoas que vão te deixar com raiva, com ódio e agressiva. E para de pôr a culpa no outro. Essas pessoas fazem parte do teu contrato encarnatório, que num determinado momento da tua vida elas surgem para que você lembre o que você tem que evoluir. Olha, anota essa dica aí, hein? Então, você não deve culpar ninguém que faz você passar por esse sentimento. Essas pessoas são chamadas de agentes do destino. E elas não vão fazer mal a você. Simplesmente elas vão estar lhe auxiliando no teu processo de entendimento do que você tem que evoluir. Talvez foi você mesma que programou para essas pessoas surgirem no seu caminho para lhe irritar. E porque assim talvez você conseguisse lembrar do que você deve evoluir. Né? Essa aí é uma dica de ouro aí para você entender o que você tem que evoluir. Estamos falando aqui na parte de sentimentos e emoções. Ocorre que muitas pessoas, então, entendem que se ela desencarnar nessa vida, é a melhor coisa, porque essa é uma vida de dor, de sofrimento, ela não aguenta mais, e dívidas. E eu queria falar para você o seguinte, que de uma encarnação para outra, só muda o lugar, o plano, a densidade. Porque você vai se unir à sua consciência. Você leva contigo o teu corpo emocional e o teu corpo mental, ou seja, toda a sabedoria e dificuldade que você está tendo nessa vida, no plano inferior, na Terra, você vai levar para o plano superior. E lá no plano superior, você vai viver um tempo e quando descer, você vai descer com a mesma consciência da última vida. Então, não adianta colocar na cabeça que morrer é a melhor solução. Não, evoluir é muito melhor que morrer. Porque você vai voltar na próxima vida com a mesma fragilidade. Eu falo assim, você volta no mesmo ponto que você parou nessa. Se nessa vida você estava pobre, desempregado, é assim que você vai começar a tua vida na próxima encarnação. Não tem milagre. Ah, eu vou morrer e eu volto milionário na outra. Não. Aí é a lei do merecimento, é outra coisa. Então, de uma encarnação para outra, não muda nada, só o que você evoluiu. Aproveita essa encarnação, evolui tudo que você tiver para numa outra vida voltar melhor que essa, então. Bom, então se nada muda, né? Como é que é essa transição do plano inferior para o plano superior? É assim, você deixa o corpo físico ele tem duração de uma vida, ele adoece e morre. E você leva para o plano superior o teu corpo emocional e mental. E daqui a pouco a gente vai ver qual é a informação que você leva no teu corpo emocional e mental. Por isso, de uma vida para outra, o corpo físico morre e o emocional e o mental você vai levando de uma vida para outra.
O aprendizado lá de cima é uma continuação do aprendizado aqui embaixo. A gente tem assim bastante experiência do plano superior liberar seres para assistir nossas aulas, né? E a gente pergunta assim, caramba, por que hoje tem tantos seres assistindo às nossas aulas? E a informação é assim, porque lá em cima eles não têm esse tipo de aprendizado. A pessoa, ele não aprendeu isso quando estava na Terra vivendo. Então, agora que ele desencarnou, ele frequenta as aulas para aprender aquilo que ele não aprendeu. Então, você vai estar num aprendizado contínuo dentro do teu processo de evolução. Como é que é isso? É assim, você vai encarnar, a tua consciência, ela sempre vai ficar no plano astral, sempre no plano superior. Nós não temos consciência aqui das nossas outras vidas nem dos acordos que nós tivemos. Nossa consciência está lá no plano superior. Nós descemos com um corpo energético, né? Esse nosso corpo energético, ele se conecta no nosso corpo físico. Ele acopla no corpo celular. Não tem acoplamento, né? Às vezes você está dormindo, sai do corpo à noite, e quando acopla no teu corpo dá um tranco. Então, é o acoplamento do corpo energético com o corpo físico, o corpo celular. Quando você acopla, então, o teu corpo energético emocional, ele traz as informações emocionais de todas as vidas. E o teu corpo energético mental, ele traz crenças e padrões, né? Emoções e mente é diferente. Então, você não traz a informação de vidas passadas por completo. Toda a tua história de vida fica lá no plano superior, no plano astral, na tua consciência. Há um acoplamento energético, vem uma alma, e essa alma ela vem com um corpo emocional e mental. Ela vem com outros corpos vibracionais, mas assim, o emocional vem com o búdico, o átmico, então, mas o emocional e o mental é mais entendível. Então, acopla o teu emocional e mental, né? E aí você já sabe, né? O que que vem, então, lá de acordo com a lei do karma, no emocional. Que padrões você vai repetir? Quais são as crenças que vão te limitar? Quais são as memórias negativas que você não resolveu nas outras vidas? Problemas de relacionamentos aí, afetivo, amoroso, familiar, cobrança da ancestralidade, dívidas que o seu personagem fez, e dívidas às vezes pode ser dívida financeira mesmo, né? E obviamente você não sabe nada disso que vem no teu corpo emocional, que é você, né? Mas você acredita que os únicos problemas dessa vida é ganhar dinheiro, né? É ganhar dinheiro e se sustentar. É ter casa, comida, porque você não vê o teu corpo energético e o que ele traz dentro da tua encarnação aqui. Na realidade é assim, o que que você vê? 15% que está relacionado a físico e financeiro, é a corrida que você faz. O que que você não vê? Todos os problemas que você trouxe das outras vidas, principalmente os problemas de relacionamento afetivo, social, amoroso, pessoal, familiar, e você vive uma encarnação olhando para os 15% e não evolui a tua alma na questão do teu contrato, dos acordos que você fez. E você fica patinando, então, e acha que essa não é uma vida boa, porque você não enxerga isso. Na realidade, assim, você está dentro de uma teia, porque todas as pessoas às quais você se relaciona, todos os lugares que você frequenta, eles têm algo para contribuir dentro do teu plano espiritual, mas você não percebe. E muitas vezes, dentro do contrato encarnatório, você vem dissolver um nó. Quando você dissolve um nó, todos os outros vão se abrindo sozinho. Você está numa teia, a constelação fala num emaranhado. Você está coligado até o pescoço com problema com a família, com problema de dinheiro, com problema com o chefe, e não sabe que, de repente, apenas um nó pode dissolver de tudo isso. Mas por que que você não sabe? Porque você só vê 15% da tua vida. Você não vê os 85%, é o que você trouxe no teu corpo energético. Então, a pergunta que eu mais recebo assim, caramba, é verdade que eu trago coisas de outras vidas e que eu levo coisas dessa vida para outra? Sim, claro que é. O teu corpo energético não morre, é ele que sobe para o plano e desce de acordo com a roda de Sansara. Então, guarda essa frase aí.
não perca essa encarnação. Essa é a melhor encarnação da sua vida. Essa encarnação tem internet. Há 100 anos atrás não tinha internet para estudar. E na próxima encarnação, será que o planeta vai ter internet do jeito que estão explodindo tudo? Essa é a melhor encarnação da tua vida. Não perca essa encarnação. Entenda o seu processo de evolução. Bom, então você vai ter que romper alguns padrões aí, né? Eu já te falei que aquilo que te irrita, que te incomoda, quem te deixa com ódio, com raiva, é bem provável situações que você não sabe administrar, não sabe resolver. Então, muitas vezes você se vê rejeitada, perdida, né? Então, comece a ver quem foi você numa outra vida, né? De repente, você segue um padrão de religiosa, né? Tem culpa, por exemplo. Quem tem culpa é padrão de religioso. Tem um padrão de miséria, né? Muito provavelmente traz o padrão da escravidão aí. Aí tem uma personalidade falida, abortada, perseguida. Você não consegue ver a fragilidade do teu corpo emocional dentro do teu processo de evolução. E aí você tem que romper algum ciclo, né? Tem que romper algum ciclo. Eu arrisco a falar para você que chegar no ponto de mutação, que é o ponto que você está mais assertivo dentro do teu processo de evolução, é alguma coisa que você vai ter que romper. Você está convivendo com isso há anos, né? E aí está sendo bondosa, e está convivendo há anos, e está sendo magoada, e não sobra dinheiro. Você tem que romper alguma coisa para fazer justamente o contrário dentro do teu projeto de evolução, né? Então vamos lá. As dicas aí, hein? Então você repete o padrão há várias vidas e não percebe porque você não conhece nada do seu contrato encarnatório. Precisamos então equilibrar, desfragmentar, limpar, entender alguma coisa que está errada ou várias coisas para que você possa ser mais assertiva no teu processo de evolução, né? Quando você corrige um processo, todos os outros vão melhorando, tá? Quando você muda a forma de ver, né? Por exemplo, eu sempre falo assim, não é o outro que te deixa triste, é você que fica triste com o outro. Não é o seu filho que te deixa magoada, é você quem fica magoada com o seu filho. Quando você muda o ponto de vista que não é o outro, é você, vão se abrindo os caminhos. Você vai começando a ter uma interpretação melhor da sua vida. Eu estou trazendo, então, para você 3 temas para que você possa entender um pouco o seu processo de evolução. Semana passada eu falei de evolução, hoje eu estou falando de acordos espirituais e contrato encarnatório, e a semana que vem eu vou falar sobre o ponto de mutação, que é quando você chega nesse ponto. Como você chega nesse ponto? Todos os outros caminhos se abrem, né? Então, não perca aí, quinta-feira que vem, uma aula de 1 hora sobre o ponto de mutação. Bom, então você já sabe, né, que a maioria dos problemas que você tem nessa vida, ele está na linha de relacionamento. E nos relacionamentos são sentimentos, às vezes emoções, mas a maioria é sentimento. Que te tira do sério, que te irrita, que você não sabe lidar. Aí está a primeira dica para você entender o que você tem que melhorar na tua vida espiritual. Depois, você tem que ver o que você repete de padrão da tua família, principalmente ancestralidade. Ah, a minha mãe era submissa ao meu pai e hoje eu sou submissa ao meu marido. Ah, o meu pai sempre teve problema financeiro. Ah, e hoje eu tenho problema financeiro. Ah, eu mudo de emprego e meu chefe não me reconhece. Mudo de emprego, meu chefe não me reconhece. Mudo de emprego. Eu tenho um relacionamento e a pessoa não me valoriza. Mudo de relacionamento, não me valoriza. Então, você tem que ver o que está repetindo na sua vida, porque você está repetindo um padrão. E esse padrão que você está repetindo não está legal, porque não está te deixando feliz, né? E normalmente você segue um padrão da tua ancestralidade, pais, avós ou bisavós. A partir de hoje, vai lá, conversa com a tua mãe, conversa com a tua tia mais velha, pergunta como é que é a história de medo da tua mãe, a história de sucesso e prosperidade do teu pai, como é que era o teu avô quando chegou aqui no Brasil. Entenda tudo isso para você conhecer a história da sua ancestralidade e ver o que você está repetindo. Bom, então eu já falei aqui o terceiro ponto, né, que são ciclos que se repetem. Então, são
padrões que você repete de ancestralidade e ciclo que você repete. São 3 dicas aí para que você possa entender o seu processo de evolução, né? Assim, de acordo com o teu contrato encarnatório. E daí, quando você começa a corrigir o ponto mais importante, quando você muda a tua visão, todos os outros vão sendo facilitados, né? A tua vida vai melhorando. Então, presta atenção nessas dicas aí, né? Bom, eu estou contando isso para vocês porque isso aconteceu comigo, essa é a minha história. Eu era uma pessoa espiritualizada, eu trabalhava, eu ganhava dinheiro, eu tinha emprego, tinha família, tinha tudo. Mas eu não consegui entender o meu processo de evolução espiritual. Até eu romper um ciclo, eu tomar uma grande decisão da minha vida. E quando eu tomei essa grande decisão da minha vida, o meu mentor surgiu e conversou comigo. E eu perguntei para ele: por que que você está surgindo agora? Ele falou: porque você cumpriu a primeira fase do teu contrato encarnatório. Você fez aquilo outro. E aí nós havíamos combinado lá em cima que quando você cumprisse a primeira parte, eu iria descer e te ajudar para cumprir a segunda. Mas o que que você vai me ajudar? Agora você vai estar no teu desenvolvimento espiritual. Eu vou estar à frente, tirando as maiores pedras do teu caminho. Então ele contou a minha jornada de evolução, o que eu fiz para ele aparecer e a forma assertiva que foi a minha evolução e o que que abriu na minha vida para a parte espiritual. E eu resolvi, então, escrever tudo isso e comecei a ensinar pessoas, né, da forma que eu estou trazendo aqui para vocês, e até escrevi um curso que ele se chama A Psicologia da Alma, onde em um dia e meio eu ensino as pessoas a entenderem o seu processo de evolução e até fazerem o mapa da sua evolução. Então, eu estou contando para vocês a minha história, né? Hoje a apresentação aqui é baseado no que eu vivi, no que eu vi, no que eu fui orientado, tá? Não tem absolutamente nada inventado aqui. Só que eu levei 30 anos para chegar nessa conclusão, né? Eu levei 30 anos. E aí, hoje eu ensino em doses homeopáticas aqui pela internet, né? Estou fazendo algumas aulas, ou numa imersão de um dia e meio. O que eu demorei 30 anos, eu ajudo pessoas a encontrar o seu processo de evolução agora em um dia e meio. E essa jornada que eu explico, ela está estruturada em 4 pilares, né? Primeiro, você entender que você só chega no plano espiritual através da mente, porque você não tem consciência. O todo é mental, o universo é mental. Você só se conecta com o espiritual através da mente. Então você tem que saber o que que é mente. Mente é uma energia. Lembra que você vem com um corpo mental e um corpo emocional, e eles são acoplados no teu corpo celular? Então você vai ter que acessar o teu corpo mental para ressignificar o teu contato com o plano espiritual. Depois você vai ter que fazer uma releitura da tua vida física e espiritual. Por exemplo, como é que é teu comportamentos e as suas atitudes na vida atual, né? Você se comporta como um infantil, um adolescente, ou você é um ancião? A gente vai ter que ver em que nível do teu processo de maturidade, de comportamento, de atitudes, você vive no plano físico para entender qual é a fase do plano espiritual que você está. E aí nós vamos passar pelas fases de um processo de evolução, né? Que são estudos, são saídas do corpo, são mentores, o que tem de facilidade e o que é tóxico, porque hoje em dia todo mundo ensina tudo, mas assim não tem experiências, né? Então nós vamos ter que identificar dentro das fases do processo de evolução onde você se encontra. E quais são as conexões? Porque para chegar no plano espiritual, você precisa de ajuda. Você não sabe o caminho. Então, tem um ser sempre que te ajuda. Então, nós estruturamos aqui em 4 pilares. Se você quiser, obviamente, fazer uma imersão para entender o seu processo de evolução. É, é isso.
E nós vamos ter uma turma desse curso dia 17 e 18 de fevereiro, tá? Um dia e meio, é um sábado e meio domingo. Eu e Mislane, em um dia e meio, a gente ensina você a se posicionar dentro do teu processo de evolução, a fazer o mapa da tua evolução, para que ela seja mais assertiva e você ainda aproveite essa encarnação. Eu contei toda essa história, mas eu tenho um tempo aqui para responder as perguntas de vocês. Conta para mim aí se você se deu tempo de fazer uma leitura das tuas vidas, entender o teu processo de evolução, ou você precisa de ajuda. Conta Ah, e para mim lembrando que assim. a gente vai tirar uma foto ainda no fim da aula, hein? Isso. Conta para mim assim o que falou assim, uau, eu não sabia disso, né? Eu ia morrer, ia ficar mais 30 anos e não ia saber que existe um método, uma técnica. Eu falo assim, se você acha que Deus é religião, você não entende o que eu estou falando. Mas se você acha que Deus é um cientista que coloca planetas em equilíbrio no universo, um cientista não joga dados. Lembra que Einstein falava? Tudo tem uma lógica, tudo tem uma técnica. Então, o que eu trago para vocês não é religião, é uma técnica para você aprender a se posicionar dentro do teu processo de evolução espiritual. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita. Pode abrir o microfone. Ô, Roberto, câmbio, tá escutando? Estou escutando. Assim, se nós viemos para cá, não sabendo que era para saber, assim, será que não pode interferir isso no nosso processo? Ah, então, mas aí você precisa de Então, ajuda. Você veio, é tipo assim, você não veio para a Terra sem saber jogar bola? Você não aprendeu? É isso. sim, Você vem sem a tua consciência. Aí você vai ter que ralar aqui ou encontrar uma pessoa que sabe para te ajudar. Aí quando você vai jogar bola, né, se você quer malhar mesmo, você vai buscar um personal trainer. Se você quer saber matemática, você vai para a escola. E se você quiser saber do teu processo de evolução, você vem aqui comigo. E aproveita, hein? A gente faz só uma vez por ano esses ensinamentos. Ninguém tem nenhuma pergunta? Será que mais clareou ou confundiu, hein, Ricardo? assim, não, acho que eu fiz a pergunta, ele não entendeu, né? Mas, assim, o que eu quero dizer, assim, no caso, se nós fomos programados para vir para cá, para não saber do que se passou, para que que eu vou saber? Tudo bem, que é para melhorar o meu processo, e tal. Será que melhorar esse meu processo não pode estragar alguma coisa que não era É o para que eu posso. saber? Então, o que não era para saber, você não sabe. A tua consciência ficou lá em cima. Certo, ok. Então, mas você está aqui não é para saber. E, então, isso você não vai saber, que são as informações que tem na tua consciência de vidas passadas. Isso é só você que pode acessar. Mas você veio para uma jornada, né? A gente teve uma aula terça-feira e teve um trecho do livro O Projeto Terra que falava assim, que a vinda para a Terra é muito desafiador, porque a gente vai encontrar muitas coisas que vão dificultar a nossa jornada espiritual, que são as tentações. Então é isso que eu estou facilitando. Se você conseguir ter a tua conexão e entender o teu processo de evolução, você não precisa de ajuda de ninguém, mas tem que ficar aí meditando, indo para grupos. O que eu faço é facilitar, mas é você quem vai ter que encontrar o seu caminho. Certo, ok. Obrigado. E quem mais aí quer compartilhar, Boa noite, conversar? Boa noite, Oi? Priscila. boa noite, Miss, boa noite, Roberto. Boa noite. Eu achei muito interessante essa questão que você estava falando, que a gente vive em busca da evolução material, né? Você estava falando dessa questão que a gente, se eu não me engano, acho que 15% a gente. Não, 80, não entendi bem os números,
Mas assim, queria que você falasse mais a respeito disso, porque eu me identifiquei muito com essa questão, assim. A gente está sempre em busca de ganhar dinheiro, muitas vezes trabalhando numa coisa que a gente não gosta, enfim, e sempre se É, dedicando a material. tudo que você sabe de evolução espiritual foi ensinado pelo homem. Se foi ensinado pelo homem e você não tem conexão mental, não é evolução espiritual. Porque a evolução espiritual é a evolução da sua alma. Então, assim, dar dinheiro no trânsito não evolui absolutamente nada a alma. Ajudar uma pessoa com um prato de sopa não evolui absolutamente nada a alma. Ela evolui o homem. Então, a gente está no planeta Terra, tem que ter a nossa evolução física, financeira, claro. Então, toda vez que o homem te ensina o que você tem que fazer, é basicamente uma evolução física. A evolução espiritual, ela acontece com a mente. Então, vou dar alguns exemplos para você. É, Quando você dorme, num determinado momento, quando a sua frequência cerebral abaixa de 4, né, 4 batimentos, há condição do teu espírito sair do corpo. Mas ele não pode sair muito tempo, senão de 4 para 1 você entra em coma, por exemplo, né? O teu cérebro ele vai diminuindo o batimento cardíaco. Então só existe um pequeno espaço de tempo, que é de 30 a 40 minutos, que dá para o espírito sair do corpo. Esse é o grande aprendizado do espírito. Aí a alma evolui. Você sabe para onde a sua alma vai? O que você aprende à noite? Não sabe. Você conversa com o teu mentor e pede o que você tem que evoluir à noite? Não. Então, quase tudo restante durante o dia, você evolui, é o físico. Então, quando as pessoas vão fazer o curso, elas ficam chocadas, que ela fala assim, não, mas tudo que eu faço durante o dia é para o físico. Você trabalha, toma conta das suas crianças, isso tem que ter o retrato, né? E elas perguntam para mim, mas o que que, então, eu devo fazer para a alma? Ó, então, para a alma é assim, você vai se alimentar? Eu vou. Você vai se alimentar para quê? Corpo físico. Então, na tua alimentação, você coloca uma frase de cura. A minha alma, eu me alimento porque a minha alma tem que viver no melhor corpo possível. O meu corpo tem que ser saudável para a minha alma viver num corpo saudável. Então, você vai trazendo as frases de transformação. Aí você está cuidando do corpo físico para o desenvolvimento da alma. Porque senão, você vai no automático. Você levanta, toma banho, toma café, pega o carro, pega o ônibus, vai trabalhar. Atende o chefe, vai para o almoço, aí volta para. Quando é que se desenvolve a alma durante o dia? Nunca. Então as pessoas ficam de boca aberta quando eu falo, me relata no teu dia qual é a prática que você tem de desenvolvimento de alma. Nenhuma. Não vai evoluir. Volta de novo até aprender a lição. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, eu achei bem interessante. E acho que tem a ver com essa questão dos sentimentos, né? Da gente olhar para esses sentimentos negativos e tentar entender por que que a gente tem esses sentimentos para conseguir essa evolução. Ó, eu vou falar para você o que o meu mentor me fala. O planeta Terra é um planeta que tem seres humanos numa densidade. Então, aqui é um planeta denso. Tudo você pode pegar com a mão. Lá em cima não consegue. Então, aqui você pode lidar com pessoas, né, para ter relacionamentos. E relacionamentos trazem sentimentos. Lá em cima não tem isso. Então, uma das dicas é: o planeta Terra é um lugar para você aprender a ter sentimentos. Porque no planeta espiritual lá em cima não existe sentimentos, não existe emoções. E aonde é que você tem sentimentos e emoções? Na maioria das vezes são com pessoas. Por isso que a questão de relacionamento, ela está muito, mas muito atribuída àquilo que você tem que evoluir. É uma lógica isso. Olha assim, o que mais te irrita na vida são pessoas. O que que te tira do sério, te tira o sono, te tira a paz, te deixa nervosa, te deixa zangada, te deixa com raiva? É o filho, o marido, a mãe, o chefe, o cara do Uber, são pessoas.
Se não tivesse pessoas, talvez a tua vida fosse maravilhosa. Então, é isso que você tem que evoluir. Mas aí, você tem que entender o que que a alma tem que evoluir, né? A transformação da alma, e não com o cérebro. O cérebro é um órgão do corpo físico. A alma, né? Ela está ligada à tua energia, energia da mente, energia das emoções, do teu corpo energético. Você tem que evoluir o corpo energético, que é tua conexão com o plano superior. Pode falar, Pri. Roberto, eu posso dar um depoimento? Pode, deponha, por favor. Eu ia conjugar o verbo errado agora. Aí foi quase. Então, é um depoimento assim, gente. Eu tive uma vida espiritual dentro de uma casa de Umbanda e eu nunca tinha visto um mentor meu. Nunca vi. E eu fiquei 5 anos nesse lugar, né? E depois que eu me iniciei no curso de Reiki, a minha vida ela foi se transformando, porque foi meu primeiro contato com a espiritualidade, onde eu comecei a ter meus primeiros contatos com os mentores, com o universo, e a minha consciência ela foi mudando. Até o dia que eu decidi sair desse espaço, e depois que eu saí e fiz os cursos do Roberto, eu comecei a entender o meu processo, o meu contrato reencarnatório, e consegui entrar no eixo e consegui ter acesso aos guias, mestres e mentores espirituais. Então, foi uma decisão muito difícil para mim sair da Umbanda, porque era algo que eu amava muito. Eu amava muito, muito, muito. Só que se eu tivesse ficado, talvez hoje eu não estaria aqui tendo os contatos com as pessoas maravilhosas que eu tenho hoje e contato com os mestres e com os guias espirituais. Então, eu acho que às vezes dói romper com uma coisa que a gente gosta muito. Então, quando a gente faz isso porque a gente vê que é algo necessário, muitas coisas se transformam e muitos caminhos se abrem. Era isso. Ah, Bom, e daí, assim, vale lembrar que, no caso da Priscila, ela encontrou o que era isso que faltava na vida dela. Mas nenhum momento, nem eu e o Roberto fomos lá falar nenhum tipo de coisa. Ah, você tem que deixar isso ou aquilo. Porque tudo é muito íntimo, gente. Às vezes nós queremos ter um contato estilo Cid Moreira narrando a nossa vida. E tá tudo lá, né? Em vários momentos da vida, a vida te trazendo lembranças, percepções, pessoas, situações, e a gente deixa passar. A gente acha que tá tanto trabalho mudar, não dá? Tá tanto trabalho mudar. O problema é com o outro, não é comigo, né? Se fosse outra pessoa que agisse de outra maneira, numa outra situação, não teria problema. E se a gente fizer o exercício contrário, por que que isso aconteceu com essa pessoa, dessa maneira, nessa situação, para você? A ideia é justamente fazer a pergunta de trás para frente. Quando muitas vezes o nosso ego, né? O nosso ego, ele tem uma percepção de não querer mudar e colocar as terceirizações, né? A gente vai falar um pouquinho de terceirizações, terceirizar as nossas culpas, as nossas enfermidades, né? Às vezes a gente culpa a genética, às vezes a gente culpa a situação, às vezes a gente culpa um monte de coisas e não se responsabiliza. E fica difícil, e repete. E aí repete tantas situações na vida, repete tanto que repete outra vida igual, com outras pessoas para ver se dá certo. Porque, né, o divino, o universo, o sagrado é grandioso e é muito generoso. Então, sempre vão ter novas situações para que a gente possa reaprender de maneira que a gente não sofra tanto. Então, a principal proposta que a gente tem em trazer essas aulas, em fazer o curso, em fazer a imersão e etc., é justamente trazer essas reflexões para que elas sejam mais palatáveis, para que a gente não caia na conversa do ego, né?
Porque quando o ego fala, a mente mente e às vezes é demente, né? Então, mas vou passar aqui para a Tina, na sequência para a Paty, né? Olá. Então, a gente ouve muito não, né? Já ouvi algumas pessoas, quando alguém está morrendo, está com, sei lá, está doente, e tal, não sei o quê, daí no leito de morte, a pessoa, tudo aquilo que durante uma vida toda é, teve dificuldades de se relacionar, porque é humano, relação, o tempo todo é relação mesmo, que o Roberto falou. E aí, naquele leito de morte, a pessoa chega, sei lá, não consegue nem falar pela doença, vamos dizer assim, mas por uma expressão do olhar, ou uma lágrima, qualquer coisa assim, um segurar na mão, é, dá o entendimento para aquela pessoa que está ali naquela situação que a vida inteira trouxe e é resolvido isso ali, né, entre as duas pessoas, porque às vezes o silêncio, ele diz tudo, por uma lágrima, por uma expressão do rosto, né? E essa é uma pergunta é um esclarecimento. E uma outra é tipo, voltando a falar que é relação, né? Nós estamos o tempo todo em relação humana, dentro, sei lá, qualquer situação, empresa, familiar, etc. Quando não querem harmonizar essa condição de evolução, vamos dizer, você está, você está aberta a essa evolução, vamos dizer assim, respeito à educação, porque amar, ainda não sabemos o que é amor, mas nós podemos ser educados, ter respeitos, o respeito, né? Porque aí já é uma forma de amar, porque cada um pensa diferente, cada ser é um ser único. Então, eu acredito que o respeito à educação é uma forma de amor, porque assim, o que você pensa é o que você pensa, o que eu penso é o que eu penso, então nós nos respeitando e tendo educação um pelo outro, nós nos amamos, vamos dizer assim. E aí, como é que fica também essa situação, né? Tudo bem que é um planejamento é, que a gente trouxe e tal, porque o kardecismo ele fala muito desses contratos que a gente já vem para cá. E Tina, é é assim, ó, isso. respondendo a segunda pergunta, de trás para frente, né? O lugar que eu frequento, o trabalho que eu vou, não me dá é, a continuidade de evoluir. Você não depende de trabalho para evoluir, não depende de pessoa, não depende de centro, é você. Então, eu conheço pessoas assim. Outro dia tivemos com uma pessoa, ele é vegetariano e trabalha na seara, que produz carne. Ele falou: a minha função aqui é produzir um produto de origem vegetal. Outro dia eu tive no mercado e foi lançado, por exemplo, a carne vegetal da seara. Então, assim, não é o lugar, não são as pessoas que vão te ajudar ou não a evoluir, é você. É você, Não, não é o outro. isso aí eu entendi, que Mas qual a nós somos pergunta? Faz em uma responsáveis. frase. Faz em uma frase a Nós somos pergunta. responsáveis por isso, mas para você É, estar nesses ambientes, não é que você depende do outro, mas você vai evoluir, tudo bem, só se, né? Então a sua evolução é naquela energia, energeticamente de ambiente, né? então, e se teu contrato encarnatório diz que você tem que ir para aquele lugar para aprender alguma coisa? Será que você Tudo aprendeu? bem. Você aprende, mas você não precisa ficar nesse ambiente que não te traz também a sua, como se fala, a sua paz de alma e a sua paz Se não for espiritual uma também. fuga, se não for uma fuga, Não estamos tudo falando de bem. fuga, estamos falando É, desse aspecto mesmo, né? De você estar, porque eu não concordo com tudo que está escrito no católico, no espírita, no budismo, no tibetano. Eu tenho os meus princípios e as minhas convicções que eu tento harmonizar dentro da minha Uhum. leiguice, vamos dizer assim. Então, assim, tudo que o Kardec fala, o que o Buda fala, que não sei o quê, tem uma coerência. Só que você também é um ser humano que vai sair desse planeta Terra talvez imperfeito.
Mesmo que você estudou 30 anos, ou que você tem todas essas informações para nós, você também vai ser um ser imperfeito, porque você seria Jesus Cristo, então, né? Se você for sair Essa é uma daqui. crença. Eu vou sair melhor do que eu cheguei. Não, Essa é a minha. lógico, esse é o intuito Ó, de todo mundo, sair melhor. Mas esse sair melhor, você não é que você depende. Essa dependência não é a palavra em si assim, mas você está ali naquele núcleo, você não pode Bom, ignorar toda a situação. posso fazer algumas interferências aí? Primeira coisa, se nós estamos, vamos colocar uma questão de uma forma mais técnica, seja mais objetiva para a gente responder, né? Porque senão um vai falar de laranjas, o outro de bananas e não vai sair salada mista, né? Primeira coisa, se nós estamos num núcleo familiar, seja ele consanguíneo ou sanguíneo, existe um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado, ele não vai no ramo das palavras, porque nós podemos ir lá, né, e harmonizar, falar que perdoamos, que amamos, etc. Mas ele está muito mais no âmbito do sentir, né? E pode sim haver a gente ter alguém que a gente teve uma inimizade, né, ou algum tipo de problema, e a gente pacificou aquela emoção em nós, né? Se não houver karma, que é o que a gente fala, né, e aí não é só budismo, não é só kardecismo, a gente vai ver isso no jainismo, a gente vai ver isso nas religiões do Tibete, do Nepal, a gente vai ver isso nas escrituras do Granda Samhita e tantas outras, onde se não houver karma, e o que que é o karma, né? Se eu não dei um motivo para lesionar aquela pessoa, talvez eu não a reencontre para harmonizar, porque dentro de mim estou harmonizada com ela no sentir. Mas se houve por algum momento uma lesão, né? E a lesão, gente, é tão bizarro que assim, quantas pessoas durante a pandemia, por exemplo, dispensaram a diarista? E aí a diarista, por exemplo, ela teve que ir trabalhar na rua, aconteceu alguma coisa, etc, né? E às vezes você podia ajudar a contribuir, mas você não quis, porque você pensou na sua condição. Então, assim, de uma forma indireta, eu lesionei aquela pessoa. Então, aquilo vai retornar para mim, nesta ou em outras vidas. Mas é uma decisão que eu tomo, né? Assim como uma decisão de comprar X ou Y produto. Então, pode voltar a parte da regra do benefício, ou se eu estou apaziguada no sentimento, ok, então seguimos. Então tem a ver um pouco com isso. Aí separei um pouquinho as laranjas das bananas aí, tá bom? Mas acho que agora eu vou passar para a Patrícia, se eu não confundir mais, né, Tina? Se deu para clarear ou não, né? Não sei. Não, perfeito. E tem o lance também da pessoa que está acamada lá, né? Que eu falei. Sim, sim, É. sim. É uma situação muito específica, mas assim, enfim, olhando os termos, né? Passar para a Paty, então. Paty. Não, só queria falar para o pessoal aí rapidinho a experiência com o curso. Realmente é disponibilizada uma ferramenta que é bem bacana, que mostra ali o nosso processo de evolução. É, Agora em abril já vai fazer um ano já que eu fiz o curso. Acho que já melhorei um pouquinho, mas foi legal quando eu descobri que muitas coisas ainda eu era uma criança bem birrenta. Mas o que eu achei mais legal é que na parte do contrato encarnatório a gente tem umas revelações. E eu descobri que lá no meu contrato tinha que era para eu encontrar um casal chamado Roberto e Gislaine, que era para me grudar nesse. E não é só eu, não, tem uma galera aí, Priscila Cândido, todo mundo tá todo nesse contrato aí, fez esse contrato aí. Gruda neles, que ó, tem muita coisa legal que eles têm para ensinar. A gente chama isso de consanguíneos, né? Não tem a família que a gente tem a família de coração, a família de sangue e a família de coração, né? E pode ser a família que desperta o melhor, pode ser a família que desperta o pior. E todas as duas vão fazer a gente evoluir.
Você vê como é generoso o divino, né? Na realidade, a gente traz uma experiência nossa, né? Cada um tem a sua. Então, eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade, mas eu falo o que eu vivi, o que eu senti, né? As experiências que deram certo e os contatos que eu tive. E aí cada um tem os seus, né? Não precisa acreditar em tudo que eu falei. Talvez algumas coisas chamem a atenção, faça sentido, mas aí cada um busca a sua jornada. Eu também não quero ganhar esse karma aí, interferindo, que nem o Ricardo falou aí, no processo de evolução de vocês. Eu quero só ser um instrumento para trazer algumas informações privilegiadas que talvez vocês passem por essa vida e não tenha. Mas eu não sou dono da verdade, nem o que eu estou falando tem 100% de razão, né? Eu conto a minha história e as minhas experiências e muitas vezes trago aquilo que me pedem para falar. Então, só encurtar um pouco aí algum aprendizado, é só isso. Cases de sucesso, não é mesmo? Afinal de contas, se você fez e já deu certo, por que não compartilhar, né? De alguma maneira e forma, por que não compartilhar, né? A vida já é tão difícil, a gente já vive tanto assim, já tem tantas coisas, né, nesse planeta, nesse movimento para nublar a nossa consciência, né? Então, mas e aí, gente? Quem mais? Quem mais querem perguntar? Foi muito chocante, ninguém nunca tinha Ângela, pensado nisso. Diga aí, Ângela. Bom, vou tentar falar se não travar, porque durante a sessão, que essa semana meu computador está tentando me bloquear, mas assim, eu já fiz o curso 2 vezes, né? Assim, para quem não fez, para quem não conhece, assim, é bastante revelador mesmo, porque a gente tem vários conceitos da nossa realidade de vida, a gente aprende muitas coisas com os nossos pais, com nossos familiares, e a gente acaba repetindo um pouco de tudo que a gente aprende, e às vezes não é bem assim. Então, assim, esse curso, eu acho que ele é bem revelador, a gente começa a perceber quem somos nós, o que a gente faz, quais as atitudes que a gente toma que a gente acaba culpando as outras pessoas, né? E aí a gente espera que os outros façam por nós o que nós devemos fazer por nós mesmos, né? Então, isso é uma coisa assim que às vezes a gente, sei lá, entende no trabalho, com algum colega, ou com algum familiar, e a gente sempre fica assim, vendo o ruim da pessoa, sendo que às vezes, muitas vezes, se a gente der um passinho para trás e a gente mudar alguma situação ali, ou tentar falar, eu não vou dar tanta importância para isso e eu vou dar o primeiro passo, eu vou tentar consertar, a gente traz o Dharma para a gente traz o benefício. Se a outra pessoa vai aceitar ou não, vai se entender com a gente ou não, na verdade é problema da pessoa, porque a gente faz o que a gente pode. E aí, assim, a gente, né, pode descobrir isso com 10 anos, com 50, com 90 anos, seja lá o que for. E, assim, se o destino der a oportunidade para a gente tentar fazer o melhor, seja em qual fase da vida for, beleza, né? Aí a gente, então, assim, mas eu acho, assim, essa oportunidade. Travou. Perdemos a Ângela. Ai, meu Deus. Volta, Mas olha, Ângela. quem quiser conhecer um pouco mais do conteúdo, né? Ele vai acontecer 17 e 18 de fevereiro. Eu acho que daqui uns 10 dias, né? Hoje é dia 8. Daqui a 10 É dias, isso aí, daqui 10 dias, com Vladimir presencial, Silva. presencial em São Paulo e online para qualquer parte do planeta aí, né? A gente acaba transmitindo ao vivo, né? Voltou? E também essas aulas, elas ficam gravadas, as aulas do curso, e você pode assistir durante um ano, rever todos os conceitos, né? Então, quem tiver interesse, depois me procura a Mislane. É uma Eu deixei, contribuição. eu deixei o link para quem quiser, quem não conhece a gente, que está entrando aqui de paraquedas, já entrou numa aula meio complexa, né? Eu deixei no chat o link do grupo para vocês entrarem em contato. Tá. A Angela voltou numa outra forma aí. Tá fechado, Angela. Tá fechado.
Eu voltei, Abriu. eu vi que caiu, mas é assim, né? Resumindo, de tudo que foi perdido aí, é que assim, se a gente tem oportunidade de, em algum momento da vida, ter um conhecimento para ser melhor daqui para frente, né? A gente pode aproveitar, né? E assim, independente do que as pessoas acham, pensam ou façam, né, por nós, a gente deve também cuidar do nosso espírito e da nossa alma. E o material a gente precisa, é claro, para sobreviver, mas é importante a gente fazer essa conexão com a alma, né? Só esse finalzinho aí que eu queria deixar como depoimento para vocês que têm interesse em fazer. Obrigado. Tem uma pessoa perguntando aqui o valor do curso. O valor do curso é R$ 640, mas quem está aqui nessa live, a gente sempre dá 20% de desconto. E o valor passa a ser R$ 500, tá bom? Então, quem está aqui é só falar, eu estava assistindo a aula e recebe um link de R$ 500. Você pode pagar em até 12 vezes, tá? Então, é uma contribuição bastante simbólica pelo conteúdo que é passado, e fazemos só uma vez por ano esse curso. Bom, pessoal, ninguém quer perguntar mais nada sobre o seu processo de evolução, sobre o que eu falei aqui? Acho que tá todo mundo bem agora, né? Todo bem caótico, né? Será Bem que eu vou ter pensativo, né? tipo, será que eu vou ter que ligar para minha mãe? Conversar com ela, né? Ah, Será que eu vou ter que conversar com a minha sogra? a Regina quer falar. Diga aí, Regina. Então, eu tenho uma dúvida, assim, como você falou, né, que tudo que a gente aprende, por exemplo, na escola, família, tal, isso daí vai pro cérebro, é um aprendizado do físico, né? É isso, eu tô certa. Só que muitas coisas Você você aprende na aprendeu, escola. muitas coisas você aprendeu pela mente, né? O teu campo mental. Sabe quando você vê assim, o comercial do McDonald's, que é o McLanche Feliz, e que você tem que Uhum. comprar um sanduíche? Então, isso é mente. A informação, ela vai chegando por energia. Tudo que chega por energia, ela acessou a sua mente. E a sua mente manda informação para o cérebro. Então, hoje você está contaminada. Você não tem a tua mente se comunicando com o plano superior. A tua mente, ela está focada no plano inferior. Mas pode fazer a pergunta. E aí, no caso, por exemplo, o que a gente aprende nos cursos de Reiki ou num outro curso que é mais voltado para espiritualidade. Essa parte você está cuidando da mente, dessa parte da evolução. Seria Boa isso? pergunta sua. Boa pergunta. Quando você vai fazer um reiki, por exemplo, você vai fazer uma sintonização, não é isso? Gachou Regi. A sintonização com quem é? Com os mentores do trabalho. Aí você está usando a mente para conectar com o plano superior. O reiki você vai Isso. respirar a energia do universo, vai passar por você. E essa é uma conexão. Então, toda vez que tem um mentor, um ser de luz, um ser ascensionado, intermediando a conexão, você está falando com o plano espiritual. Mas quando é o professor que É. fala para você, não, é físico. Era essa a minha dúvida. Porque quando Por você está quê? assistindo uma aula, e você está aprendendo na aula, por exemplo, aqui a gente está aprendendo, né? Mas a gente não está conectando, você só está conectando quando você realmente está fazendo o reiki. É isso. Então, é legal a sua pergunta. Por isso que É você tem que, diferente, né? você tem que estudar e aprender, porque a maioria dos ensinamentos, eles vão vir à noite agora. A Mislane fala, agora nós vamos dar uma pausa, porque vocês tiveram ensinamento cognitivo. Você deu uma cutucada na tua alma agora. Você falou assim, ó, alma, eu estou aprendendo um negócio aqui de evolução. Né? Antes de dormir, você vai lá e vai falar assim, meu mentor, eu queria ir para uma escola aprender hoje. Então, você teve ensinamento cognitivo e vai conversar com seu mestre, com seu mentor à noite, para você agora ter esse ensinamento de alma. Então, isso que a gente ensina. Que vai além do cognitivo, que é aprender com o cérebro. Como se você abrisse a sua mente
para É, receber a evolução. exatamente, exatamente. Primeiro você tem que se abrir para isso, e aí é através É, do é exatamente isso que as pessoas se confundem. Elas acham que eu ler um livro é evolução. Eu sentar e orar é evolução. Eu dar dinheiro no semáforo é evolução. Isso é tudo para o corpo físico. Sabe o que a Mislane falou? Se você não descolar o sentimento para aquele livro virar uma verdade de alma, a alma não entende. A alma entende que aquilo é só para o cérebro. Né? Para que você dá dinheiro na rua? Ah, para satisfazer quem? É o Deus? É o Deus que pede para você? Não. Não. Então, tudo que você fizer, lembra que eu falei assim? Quando você come, você fala assim, ó, eu tô me alimentando para que a minha alma viva no melhor corpo. Aí sim você está evoluindo, você está mandando um recado para a alma. Quando você lê E um aí você livro, vai você tem prestar que, atenção mais no que come. você está fazendo uma conexão mental com o plano da tua alma, teu plano superior, que é a tua consciência. Mas se você lê um livro para você, é ego, é só físico. Se você vai numa igreja e só entende as mensagens que passam para a tua vida, é físico. Então você tem que transformar todo o aprendizado da vida, e é o que a Mislane falou, ela estava brigado com a minha irmã. Eu vou pedir perdão, mas é um perdão de alma ou um perdão de boca? Se é um perdão de boca, não vale para a alma. Só para Então, ficar tudo que a de bem, né? gente. Por isso que no reiki você faz uma conexão com quem? Com o plano superior. Você se conecta com os mestres ascensionados. Aí você está trabalhando com a alma. É esses Uhum. ensinamentos que a gente traz, porque você passa o dia inteiro e lê, e estuda, e acha que está desenvolvendo a tua alma. Não está. Você não consegue se conectar com a tua alma. Uhum. Então, minha dúvida era essa. Porque às vezes a gente fica estudando, estudando, né? E aí você acha que você está evoluindo, porque você está estudando. Mas não, você tem que ter a conexão. Você está evoluindo físico. O primeiro slide que eu coloquei aqui hoje, ele mostrava assim, a primeira parte da tua vida é só uma evolução física. Quando você está no meio de uma jornada que você vai querer desenvolver o espiritual. Então, quando você está lendo um livro para você, participa de um grupo para você, você está na primeira parte do teu processo de evolução, que é desenvolver o físico, o financeiro no planeta Terra. Não tem nada a ver com a evolução de alma. A evolução de alma, ela vem com um despertar, né? A gente passa assim um curso, ó. Sabe quando a alma começa a evoluir? Quando você entende que o outro não é culpado, é você. Quando você aceita o outro do jeito que ele é. Isso é evolução de alma. Quando o outro não interfere na sua decisão, é evolução de alma. Quando você não interfere na vida do outro, é evolução de alma. Mas para chegar nesse ponto, aí você vai evoluir o físico. Se você não tiver um diálogo com a sua alma, né, nas suas meditações, naquele intervalo, né, antes de dormir, se você não pedir ajuda para o teu, você não está evoluindo a alma. A alma está acoplada no teu corpo, quem tá desenvolvendo é o cognitivo. É isso que é difícil de entender. E você passa 30 vidas e não entende o que é alma. É E agora que eu estou começando evoluir a a alma. entender. Tá? Na primeira turma que eu dei desse curso, talvez a Priscila Cândido se lembre, eu tinha uma figurinha lá que era alminha, alminha, e fazia os alunos conversar com a sua alma na classe. Eu falava assim, olha, hoje você vai ter um diálogo com a sua alma. A Ângela deu risada, talvez a Ângela lembre também. Se você tivesse que falar com a sua alma, o que você falaria com ela? Leva esse exercício aí para casa. Você não sabe. A primeira vez que eu tive em contato com o meu mentor, que foi uma pessoa que falou, seu mentor estava do lado, e ele falou para mim, pode perguntar o que você quiser. Eu não sabia o que perguntar. Porque era tão fora da curva, aparecer um ser iluminado na minha frente, falar, eu vou te contar teu processo de vida, eu não sabia o que perguntar. E aí eu pergunto para vocês, se hoje você sonhasse com a sua alma, e a sua alma falasse assim, pode perguntar, o que você perguntaria para a sua alma? Né? Então, a primeira turma que eu dei desse curso,
eu colocava as pessoas para conversar com a alma. Sabe o que acontece? Ninguém sabia conversar com a alma. O que que você vai perguntar para a tua alma? Puxa, só agora que você apareceu? Perdeu tempo. Ficou uma vida inteira para conversar com a alma. O dia que ela apareceu para conversar com você, você não sabia o que conversar com ela. Por quê? Tá tão distante da alma. Então, guarda essa pergunta para você. Se um dia você tiver, você e seu mentor, e ele falasse para você, pergunta o que você quiser. Comece a escrever o que você perguntaria para o seu mentor. Assim como, faça uma sugestão, se você entrasse em contato com a sua alma, o que você perguntaria para ela? Então, esse é o nível, Regina, da sabedoria que a gente traz, e aí são dicas, né? São ajudas, são informações, para que todo mundo possa subir um degrau aí no seu processo de evolução. Quem for corajoso, né? Quem quiser dar esse passo. Se não, fica reclamando. Continua, volta de novo. Volta, só que eu não sei como é que vai estar o planeta Terra quando você voltar daqui a 100 anos, né? E aí não vai Sei que ele adiantar vai estar reclamar. Não vai adiantar reclamar. Tive oportunidade numa encarnação atrás e não evoluí. pode ser que em outro planeta também. Pode. E eu espero que todo mundo suba. Se Deus quiser, em outro planeta, né? Mas Tá muito certo. bem, Então, muito obrigada. bem. E complementando, Regina, assim, os estudos cognitivos, eles são muito bons e eles ajudam muito, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente começa a estudar saídas do corpo durante o sono, né? Para saídas do corpo consciente, para que a gente possa ter um contato um pouco mais completo, né? A gente faz muitos exercícios, muitas coisas e tal. E a grande pergunta, né? Quando é que eu vou sair do meu corpo de forma consciente e vou ter lembranças de tudo que eu vivenciei no plano sutil? Era uma das perguntas, né? Que a gente tinha, eu inclusive, né? E sempre a resposta era: quando você tiver consciência do que você está fazendo também no seu dia a dia. Será que no nosso dia a dia a gente está praticando as coisas que a gente está aprendendo, né? Ou minimamente a gente está tentando? Porque a gente pode, às vezes, ter acesso. A gente está numa era de muita informação, né? E muita informação é diferente, né? Conhecimento é diferente de sabedoria, né? Você pode ter lá o conhecimento que o tomate é uma fruta, mas você pode não ter a sabedoria para usar o tomate, né, só no molho e não na salada de fruta. Então, a gente está numa era que a gente chama de era de Kali Yuga, né? Que é uma era de bastante informação. Então, quando a gente está aqui em vigília, é importante a gente ter conhecimento, a gente estudar, né? Coisas espirituais. Tudo isso agrega, mas isso também tem que ser sentido e praticado. Porque quando isso for sentido e praticado, a gente não vai ter a distinção do plano terreno do plano sutil. Começa a ficar mais leve, as informações vêm mais fáceis também. Então, complementando sobre a sua pergunta sobre estudos, etc., é importante. É importante a gente se cercar para que a nossa consciência não entre em harmonia com assuntos que não têm a ver com elevação da consciência, né? Porque, por exemplo, se a gente começa a estudar muitos assuntos que vão baixar a nossa frequência, vão trazer medo, vão trazer inseguranças, etc., isso vai interferir no nosso processo de evolução. Porque quando a gente sai do corpo, o que que vai acontecer? A gente vai estar vibrando no medo, na insegurança, etc. E o que que a gente vai atrair? Situações de medo, de insegurança. Então, assim, tudo é vibração, né? Quem fez o curso Você Cria Sua Realidade não tem a certeza mais absoluta do que tudo é vibração. A gente vibra e atrai, né? É por afinidade mesmo. Mas acredito que tem mais dúvidas aí. Uhum. Obrigada. Vamos tirar uma foto aqui do pessoal. E tá aí, fica aí o convite, então. Quem está nessa aula aqui tem direito a 20% de desconto na inscrição. E é daqui a 10 dias, tá bom? Então, deixa esse brinde aí por. Dá tempo de se organizar.
por vocês estarem aqui. Vamos tirar uma foto? Quem puder abrir a câmera aí, a gente tira uma Vamos foto. lá, vamos nos enquadrar nesse retângulo, lembrando que todos já são belos por natureza. Eu vou contar até 3. Eu vou esperar a Patrícia Ramone arrumar o cabelo, hein? Será? A Patrícia Ramone, Patrícia vai fazer o curso, ela já fez a Vai estar inscrição, com a né, Patrícia? gente, vai estar com Vai a estar com a gente. Muito gente. bom. A introdução foi boa hoje. No 3, hein? 1, 2, 3. Exato. Muito bom, Foto muito bom. tirada. E reflitam sobre todos os conhecimentos que nós tivemos hoje, né? Todos nós estamos o tempo todo refletindo, reformulando, aprendendo, né? Então, muito bom. Andréa Lima, você quer falar? Não. Eu vi a Andréa mexendo no botãozinho aí? Não. Ela estava só se arrumando, pô. Eu também vi a Maria Schwaman. É isso aí? Schwaman. Você quer falar? Não. Não, também. Adeus, só um tchauzinho só. Mi, eu vou pedir para você fazer Fazer o um encerramento, né? encerramento, e aí eu fecho a Exato. gravação, e quem quiser perguntar de alguma coisa sem estar gravada, então, eu fico mais uns 10 minutinhos aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, tudo que se inicia, se encerra, né? É super importante a gente ter essa convicção. E até se você vier em alguma outra aula e você não puder ficar até o final, quando sair, né? Faça uma reverência para todos os seus mentores que cuidam da sua jornada. E peça para que eles continuem fazendo o trabalho de clareza, de discernimento, enquanto você dorme, né? E aí eu convido todos e todas a fecharem os olhos, assim, interiorizarem por um instante, trazendo uma respiração mais profunda, o corpo mais presente, percebendo o seu assento. E dentro dessa percepção do seu corpo, da sua mente, e nesse instante, assim como começamos a aula, trabalhando no nosso cardíaco, na rata inviolável, imagine uma esfera de luz na cor verde, e ela se expande pelo seu tórax de uma maneira genuína, através de pulsações. Então, seja capaz de imaginar uma outra parte sua que está à sua frente. Existe uma camada sua para além do que você conhece e vê no espelho todo dia. Observe os seus próprios olhos, observe os detalhes do rosto, do corpo. E nesse instante, se você pudesse dizer algo a essa parte sua que está diante de você, o que você gostaria de dizer? Será que você tem um contato de harmonia, de amor, de acolhimento? Ou talvez uma crítica, um medo, um receio, uma cobrança? Esse contato com você mesmo, com você mesmo, ele busca ter uma proximidade ou busca avisar sobre algum perigo? E mentalmente você estende a sua mão
e mentalmente, veja o que você, essa outra parte sua, tem vontade de fazer. De segurar a sua mão, de acolher você, ou apenas de ficar parado, observando. Será que você se sente à vontade para dar um grande abraço em parte sua? Em ser amoroso, amorosa, dizendo que entende, que sabe, que perdoa, que ama. Assim como fazemos quando temos um grande amigo que precisa da nossa ajuda. E dentro desse abraço, se foi possível ser dado esse abraço em parte, que também é você, lentamente, essa sua parte que está fora de você, ela vai diminuindo e adentrando o seu cardíaco, reintegrando em você talvez uma parte que estivesse por aí perdida. Agradecemos a todas as egrégoras que trabalharam no dia de hoje, todos os seres de luz, mentores, guias e mestres, pessoas, almas, esferas, reinos, que de alguma maneira nos auxiliam e mutuamente nos auxiliamos juntos. Bem devagarzinho a gente vai piscando os olhos, movimentando os dedos das mãos, dos pés e encerramos aí uma parte do aprendizado que a gente teve hoje e veja o quanto você pode ser carinhoso, carinhosa com você mesmo, o quanto você pode se perdoar, se amar, se acolher, se entender. Afinal de contas, você é a sua melhor companhia nessa e em todas as outras vidas. E para a gente finalizar aqui, né, eu vou pedir para, deixa eu ver aqui, quem está aqui na minha primeira esquerda é a Regina. Regina, 1, 2 ou 3? Vamos tirar uma mensagem. Essa aqui, desse lado, certinho? Vamos lá. Eu vou ler aqui. O perdão dado a si mesmo e ofertado ao seu irmão facilita que a paz se instale no seu coração. Olha, interessante, eu vou até ver as outras aqui, fiquei curiosa. Que a gente vai tirando. As outras não tem nada a ver com isso, de perdão. Tem uma que tem mais ou menos. Mas interessante. O perdão dado a si mesmo é ofertado ao seu irmão e facilita que a paz se instale no seu coração. Eu acho que foi uma resposta muito direta para todas as questões que tivemos durante a aula, né? Então, que assim seja. Põe essa foto lá no grupo, Mi. Eu vou colocar lá no grupo. Então, E para aí eu quem. convido todas e todos a entrar no Uhum, grupo que nós temos que chama Evolução da Alma, aonde eu coloco os links, as aulas gravadas, uhum, conteúdos. Eu vou encerrar aqui a gravação. exato. Vamos encerrar.